Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adnan Bakri do canal Exatamente Matemática para mais uma sequência didática aqui. Nessa nova sequência falaremos sobre os prismas. Antes, vamos para a nossa vinhetinha. Vamos lá, vamos falar sobre os prismas. O que são prismas? Prismas são sólidos geométricos que têm basicamente como estrutura duas bases. Eu tenho uma base superior, uma base inferior, e eu tenho um monte de retas que ligam os pontos dessas duas bases. Mas vamos para a definição formal que eu acho que é mais interessante. Segue aqui comigo. Ó. Chama-se prisma o poliedro formado por todos os segmentos de reta paralelos a uma reta R, em que uma de suas extremidades é um ponto da região P e a outra extremidade é um ponto do plano. Então veja bem, o que eu estou falando? Que o meu prisma é a reunião de todas as retas que tem um ponto comum aqui nesse meu polígono P, que nessa região poligonal aqui, ó, ele tem um ponto P aqui, e cada um desses pontos aqui, ó, de cada um desses pontos parte uma reta, e essa reta aqui, ela é paralela a essa reta dada. Então, se eu pegar aqui, ó, a reunião de todas as retas que tem um ponto em comum ali, naquela região ali, ó, naquela região P, aquela região poligonal P, e que é paralela a essa reta R dada aqui do ladinho, ó, então, esse conjunto de retas é o que a gente chama de prisma, que está bem desenhadinho aqui do lado, bem bonitinho aqui, ó. E o que eu vou falar nessa sequência didática para vocês? Além de apresentar o prisma, eu vou passar para vocês uma ideia do que são os elementos do prisma, como nós calcularemos a área, o volume, a área lateral, falar dos elementos, a área essa da base, tudo bem bonitinho para você saber e ficar com uma boa informação sobre o que é o prisma, como identificar, como entender os elementos quando ele estiver desenhado no 3D ou quando ele estiver planificado, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho de tudo isso aí para que no final você tenha uma boa base do que é um prisma e como que você vai trabalhar com ele nos exercícios que também virão na nossa sequência didática e aparecerão bastante no seu vestibular aí, tá? No seu Enem também. Então, basicamente, essa é a ideia principal aqui. Então, se você quiser até imaginar aí, você pode pegar um feixe de canudinhos aí, e se você juntar todos esses canudinhos, aquele feixe, aquele conjunto de feixes de canudinhos todos alinhados, paralelos, eles formam aí o que a gente chama de prisma. Claro que mais lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre o cilindro, e aí você vai entender também, vai fazer uma bela associação. A gente pode fazer uma analogia bem significativa em torno do prisma e do cilindro, tá? Mas eu falo mais lá na frente, na próxima playlist que eu vou lançar aqui no canal também, tá? Só continuar nos acompanhando, nos seguindo aí, que você vai ter bastante conteúdo, bastante informação extremamente importante e relevante e que os principais vestibulares e Enem cobram aí ou cobrarão de vocês, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Eu tenho aqui todos os prismas têm pelo menos um par de faces paralelas e congruentes. Quem são esses pares de faces paralelas e congruentes? Eu tenho aqui, ó, uma base superior, uma base inferior. Então, vamos tentar imaginar aqui, ó, essas duas bases, elas são congruentes. É como se fossem as minhas duas mãos, ó. Se eu projetar uma mão sobre a outra, o que vai acontecer, ó? Elas vão encaixar bonitinho aqui, certo? Então, essas duas bases que eu tenho aqui, ó, elas são bases congruentes, tem a mesma medida, a mesma área, mesmo perímetro, mesmo tudo, tá? E aqui do lado eu tenho um monte de paralelogramo que formam aqui a minha área lateral, belezinha? Então, paralelogramos que podem ser quadrados, retângulos, o próprio paralelogramo em si, tá? Que vai formar essa é, área lateral aqui, que é o que, teoricamente, aí vai conectar as duas bases, tá? A base superior e a base inferior. Então aqui também, ó, até mudando um pouco o ponto de vista, ó, tá vendo que essa região aqui, ó, ela tá um pouco mais destacada, ó, ela tá com um sombreado diferente, é porque essa região aqui é que a gente vai chamar de base, é como se eu estivesse apoiando esse meu prisma de base triangular no, numa mesa, numa superfície aqui, tá bom? Então, tenho aqui também uma,
um prisma de base pentagonal, uma base superior é um pentágono, a inferior é um pentágono congruente, e em volta aqui eu tenho um monte de retângulos conectando essas duas bases, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os elementos. Quais são os elementos de um prisma? Primeiramente, as bases, que eu acabei de comentar com você, ó, são regiões poligonais congruentes, situadas em planos paralelos. Ó, eu tenho uma região poligonal P, situada no plano alfa, que é paralelo a um plano beta, que contém uma região poligonal P' congruente a P, tá bom? Sempre bom lembrar que essas regiões aqui são congruentes e estão em planos paralelos. Depois eu tenho as faces laterais. O que são as faces laterais? Esses polígonos aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse polígono aqui na frente, ó. Isso aqui é uma face lateral, tá bom? Imagina aí uma caixinha de pasta de dente. Ela é um prisma. Se você pegar aquela lateral que conecta a tampinha de cima com a tampinha de baixo, aquela face lateral ali é o que é essa face lateral que eu estou comentando aqui desse meu prisma. Então, são esses paralelogramos aqui que formam, que conectam as duas bases. Eu tenho um paralelogramo aqui, eu tenho vários aqui em volta, compondo essa minha área lateral do meu prisma. Depois eu tenho aqui, ó, dois tipos de aresta. Eu tenho a aresta da base, que é o ladinho aqui que forma a base. Na verdade, é o lado do polígono que forma a base, tá? É a fronteira aqui desse polígono que forma a minha base. E eu tenho também aqui a aresta lateral, que é a que conecta aqui, ó, uma base na outra, tá vendo, ó? Essa daqui é uma aresta lateral. Então não vai confundir, ó. A aresta da base é o lado do polígono que forma a base. E a aresta lateral é a que conecta as duas, que liga aí pontos aqui externos, aqui os vértices da base superior com o vértice da base inferior, tá bom? Então você tem essas duas definições aqui, ó. Depois eu tenho a altura do prisma. O que é a altura do prisma? É essa distância h entre os planos alfa e beta, os planos que contêm as bases congruentes P e P', o alfa e no beta, respectivamente, tá bom? Então é isso aqui que eu tenho como elementos do meu prisma. Continuando aqui, ó. O que eu tenho aqui agora? A classificação do meu prisma. Um prisma ele pode ser classificado basicamente de duas maneiras. De acordo com o seu formato, se ele é um prisma reto. O que é um prisma reto? É aquele em que as arestas laterais são perpendiculares às duas bases, a base superior e a base inferior. Tá vendo que tem uma notaçãozinha aqui de um ângulo de 90 graus? Então quer dizer que essa minha aresta lateral aqui, ela é perpendicular às duas bases, tá bom? E o meu prisma oblíquo? O prisma oblíquo é quando essa aresta lateral ela não é perpendicular à base. Ela forma um outro ângulo qualquer, um ângulo agudo aqui, né? Com a minha base, tanto com a inferior quanto tanto com a superior, tá? As duas aqui, ó, não formarão aqui, esses dois ângulos formados pela aresta lateral e pelas bases, não é um ângulo reto de 90 graus. Então, é o que a gente chama de prisma oblíquo. Lá no meu desenho, vou voltar aqui um pouquinho ó, na outra tela, esse aqui é um prisma oblíquo, tá bom? E nesse outro desenho aqui, é um prisma reto. Outra maneira de classificar o prisma é de acordo com o polígono que forma a sua base. Se eu tenho uma base triangular, um triângulo formando a base desse meu prisma, então ele é um prisma de base triangular. E aí eu posso falar que ele é um prisma de base triangular reto ou oblíquo. Depois eu posso ter um prisma de base quadrangular, um prisma reto ou oblíquo de base quadrangular. Também posso ter um prisma pentagonal, reto ou oblíquo de base pentagonal. Então, pode ser classificado como reto e oblíquo e de acordo com o polígono que forma a sua base. Tranquilinho? Vamos seguindo aí, ó. Eu tenho alguns casos aqui de prismas regulares. O que são os prismas regulares? E eu já vou dizer, vou deixar bem claro aqui para você. O que o seu vestibular, o que o Enem vai cobrar de vocês, normalmente é um prisma regular. Prisma regular é aquele que tem como representante da sua base um polígono regular. Quais são os polígonos regulares mais comuns que aparecerão? Triângulos equiláteros. Aí tem que lembrar de algumas coisinhas dos triângulos equiláteros e eu vou acabar
trazendo um pouquinho disso aqui dos exercícios da nossa playlist, dessa sequência que eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal. Então, o prisma tendo como uma base, como a sua base, um polígono regular, então ele é chamado de prisma regular. Caso não apresente um polígono regular, ele é um prisma qualquer, tá bom? Mas quais são os prismas que aparecerão como regulares? Prisma de base triangular, onde é um triângulo equilátero, acabei de comentar aqui com vocês. Pode aparecer um prisma de base quadrada, tá? Um prisma quadrangular ou de base quadrada. Aí o quadrado é um polígono regular. E também pode aparecer um prisma de base hexagonal, hexagonal regular, tá? Mas a gente vai ver certinho um pouquinho mais desse estudo lá na frente. E aqui eu tenho os paralelepípedos, né? Que são os blocos aqui, o cubo, o paralelepípedo oblíquo, paralelepípedo reto retângulo, ou também conhecido por bloco retangular. Várias nomenclaturas aí para o mesmo elemento, tá bom? Aqui aparecem dois elementos diferentes, mas ele é especificamente para o paralelepípedo reto retângulo, que é o meu bloco retangular. Eu tenho aqui como esses elementos uma diagonal interna, tá vendo? Ó? Que é que liga um ponto da minha base, um ponto lá de trás da minha base, da base superior, com um ponto da frente da base inferior, ó, um de trás da base superior com um da frente da base inferior. Então ele praticamente ele atravessa toda a porção interna do meu bloco retangular, do meu paralelepípedo, tá bom? Depois eu tenho aqui também essa diagonal da face aqui, ó, que é uma diagonal que liga vértices não adjacentes aqui da minha base, né? Vértices adjacentes, ó, o vértice D e o B não são adjacentes. Adjacente seria do D, seria o A ou o C, né? O vértices opostos aqui ou não adjacentes, tá bom? Então essa aqui é a minha diagonal. Ela poderia estar apresentada aqui também, ó, essa diagonal aqui, certo? Poderia estar representada aqui do lado, essa outra diagonal. De qualquer maneira, aí é a diagonal de uma das faces do meu bloco retangular ou meu paralelepípedo reto retângulo. Qual é a fórmula da diagonal desse meu bloco retangular? Ele é a raiz quadrada da soma das dimensões A, B e C, tá? Comprimento, profundidade e altura do meu bloco retangular. Então você pega essas dimensões, eleva ao quadrado, soma todas elas e tira uma raiz quadrada, tá bom? Essa aqui é a diagonal interna do meu bloco. E no caso particular, quando esse meu paralelepípedo ele é formado por retângulos, tá? Eu tenho aqui, na verdade, um cubo. E aí, no lugar desse, ao invés de eu ter diferentes medidas para arestas, A, B e C, como eu tinha aqui no bloco de cima, eu tenho todas as medidas iguais aqui, ó, A e A. Então, substituindo essas medidas aqui nessa formulinha, eu encontro um caso particular aqui em que a aresta do meu cubo vezes a raiz de 3 representa a medida da diagonal interna desse meu cubo, tá? No caso em que é um cubo em que todas as arestas têm a mesma medida. Fácil de guardar aqui, ó. Um cubo, ele tem 3 dimensões, certo? Então você pega essa sua aresta e multiplica por raiz de 3, fazendo uma menção ao número de dimensões que ele apresenta. Por que eu estou falando isso? Porque você tem a diagonal do quadrado, essa seria essa diagonalzinha aqui, tá vendo? Ó? Ligar aquele vértice de trás e esse vértice aqui da frente. Essa diagonal do quadrado, ela é a medida do lado da aresta vezes a raiz de 2. E por que você está falando isso? Porque um quadrado é uma figura plana que está em 2 dimensões. Ele tem apenas comprimento e largura, certo? Então, como são 2 dimensões, então a medida dessa diagonal aqui, ó, para você que não lembra, a diagonal do quadrado, tá? Ela é a medida, no caso que eu vou usar o azinho, tá? A raiz de 2. Mas aí, como você está falando é, de quadrado de 2 dimensões, de geometria plana, você pode usar no lugar do A aqui uma medida L, tá? Mas aí tanto faz. L raiz de 2 ou a raiz de 2 vai representar da mesma forma aí a diagonal de uma das faces do seu cubo. Vai aparecer bastante nos exercícios dessa minha sequência aqui, tá bom? Tá.
Essas aqui foram as apresentações dos elementos do meu prisma. Mais para frente, num próximo vídeo, eu vou trazer um pouquinho mais de outras eh, particularidades, outras coisas que serão estudadas nos exercícios e aparecerão bastante aí também nos os vestibulares que vocês irão prestar aí, ou já prestaram ou estão estudando, e até podem encontrar nos demais livros que vocês usam como base dos seus estudos. Tá certo? Eu espero que tenham entendido aqui esse primeiro momento em que eu estou falando sobre prismas e que você tenha compreendido. Tentei falar da forma mais clara, mais objetiva e simplificada possível para você entender e não ficar com nenhuma dúvida. Mas caso você tenha essas dúvidas, você pode vir escrever aqui nos comentários, quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário a respeito do que eu falei aqui até agora, você pode deixar aqui nos comentários que eu volto para responder no momento oportuno. Caso você não seja inscrito no meu canal ou inscrito no meu canal, por favor, se inscreva para você continuar recebendo as atualizações. E não se esqueça também dos nossos três famosos Cs. Quem está aqui no canal já sabe quem são os três famosos Cs. Segue lá, ó. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos do canal. E também inscreva-se em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Valeu!